Foi confirmada, infelizmente, hoje a morte da brasileira que caiu em um penhasco durante uma trilha às margens de um vulcão na Indonésia. Juliana Marins tinha 26 anos. No sábado, por volta das 4 horas da manhã, ela sofreu o acidente num desfiladeiro da trilha do Monte Rinjani, dentro de uma região muito turística. Muita gente vai até a região, que você já está vendo aqui, inclusive no nosso telão. A informação foi confirmada no quarto dia de muitas buscas por ela lá na região. Pois é, mais cedo os socorristas chegaram a montar um acampamento avançado perto de onde ela estava no Parque Nacional. Ontem, um drone operado por socorristas chegou até perto dela, que estava imóvel e a 500 metros abaixo, como a gente vai mostrar para você nas artes que a nossa equipe preparou aqui para demonstrar o local onde ela estava. Ali você repara bem a trilha feita, ali você está vendo uma trilha, a montanha, né? Uma trilhazinha branca, por ali que o acampamento passa, ali, o acampamento, né? E logo adiante à direita você vê um quadrado vermelho, que é o local onde ela caiu. Ela parou ali, disse para a equipe, nesse exato local ela caiu. E vocês imaginam que ali a gente está falando de 500 metros, gente. É meio quilômetro, é muito, muito alto. Ela caiu, o drone depois chegou a mostrar que ela estava se movimentando, só que 4 dias se passaram. Especialistas em sobrevivência, a gente andou conversando ao longo desses últimos dias, disseram, olha, a gente tem aí em torno, dependendo das condições atmosféricas, dependendo do clima, do tempo, dependendo do que estiver acontecendo, a pessoa consegue sobreviver, às vezes até 3 ou 4 dias. Olha essa outra arte aí também, para a gente ter uma noção. A gente chega até a ser assustador, é um local bem inóspito, né, Cília? A gente vê ali, olha, caminhar por aquela beiradinha ali pela lateral, infelizmente ela parou, acabou caindo e a família escorregou, né, André? E ali parece ser muito escorregadinho, parece que não é fácil não. Inicialmente a irmã dela tinha dito pra gente que é um local relativamente tranquilo de caminhar, mas eu vou te falar, vendo as imagens ali, realmente dá pra ver que bem perigoso aquilo ali, é bem íngreme, né? Além dessa sensação de que a gente tem aqui, eu também dessa sensação de ser escorregadio, o local é bem íngreme. E muito cuidado, muito preparo, né? Como a André disse, a gente conversou com algumas pessoas que disseram, especialistas, montanhistas, que disseram da necessidade de quem for para uma trilha como essa, ter um preparo, né? Já ter participado de outras trilhas, ter um certo entendimento do local ali, de onde vai estar, de onde vai passar, de onde vai pisar, quais os cuidados devem seguir, né? E ter noção também ali de primeiros socorros, ter um kit ali do lado de primeiros socorros também, com uma manta térmica em um local como este, né? Que a gente viu ali que tinha muita neblina, o que dificultou muito também o trabalho aí do resgate, do grupo de resgate, né? Então tem que ter um kit ali com básico, com comida, com água, com a manta térmica. Isso foi que os especialistas trouxeram para a gente. E na retomada dos trabalhos hoje, a informação foi de que Juliana, gente, estava ainda mais abaixo. A gente mostrou esse mapa para vocês, mostrando que ela estava a 500 metros, né? Mas hoje ela já estava um pouco mais para baixo. Ela estava a cerca de 650 metros dessa trilha. Pois é, a Juliana nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro. Ela era formada em publicidade e propaganda pela UFRJ e atuava como dançarina. Desde fevereiro, ela fazia um mochilão, né? Aquela viagem que você faz aí por várias partes. Fazia esse mochilão pela Ásia e já havia visitado as Filipinas, o Vietnã e a Tailândia antes de chegar à Indonésia. Ou seja, ela estava bastante acostumada a fazer essas viagens, esses passeios. A gente vê no semblante dela a alegria de quem gosta de fazer esse tipo de viagem, de quem gosta, né, de curtir esse tipo de aventura. Não é para todo mundo, naturalmente, é preciso ali você ter um certo preparo. Esse local que ela estava, a cena que apareceu dela se movimentando ali, o vídeo, você vê que estava uma neblina muito grande e é o que acontece exatamente nesse local ali na região. Durante o dia, às vezes, chega a fazer um calor insuportável e à noite esfria demais. Então, as causas, naturalmente, desse acidente ainda vão ser apuradas.
e a causa da morte dela, que ainda não se tem uma autópsia para dizer do que foi que ela morreu, e isso ainda vai ser investigado até que eles consigam, porque por enquanto a informação que a gente tem é de que eles não conseguiram nem resgatar o corpo dela até agora, Sírio. Pois é, André, e na ilha de Lombok, vizinha a Bali, né, fica então o Monte Rinjani, vulcão ainda ativo, que se eleva a 3.721 metros de altitude. E tem um lago ali ao redor, né, uma paisagem que chama a atenção dos turistas, né, as pessoas vão para ver essa imagem que a gente... essa imagem que está na tela, olha, é muito bonito, são imagens belíssimas, né? Então as pessoas fazem a trilha e olham lá em cima. As pessoas passam lá do alto, pela trilha, além de conhecer toda a natureza, e conseguem tirar foto, fazer vídeos, né? Essas coisas que turistas gostam mesmo, que a gente gosta de fazer, né? A paisagem, ela atrai turistas do mundo inteiro, né? Principalmente quem está mais habituado, quem gosta do turismo de aventura, né? Todos os anos, milhares de pessoas passam por lá. Mas segundo especialistas, gente, como a gente estava falando agora há pouco, é necessário que haja aí um preparo, né? Principalmente para pernoitar pelo caminho, né? Porque se for necessário, se acontecer algum contratempo, as pessoas têm que estar preparadas para pernoitarem por ali, né? E também muito fôlego, né? Porque o ar, em grande parte do percurso, é rarefeito. Então, tem que ver se a pessoa realmente está preparada, se ela está apta para fazer esse passeio, para participar de uma trilha como essa, né, André? Olha, a família, inclusive, Síria, de Juliana, afirma que ela foi abandonada pelo guia por mais de uma hora antes de sofrer esse acidente. O relato dos familiares que estariam em contato com pessoas que trabalham no parque é de que Juliana estava em um grupo. Porém, ficou muito cansada, né, e pediu para parar um pouco, para descansar. Então eles seguiram para frente, tocaram o barco, foram embora e ela ficou para trás. Quando esse guia voltou, aí sim, né, acabou descobrindo que ela tinha caído ali. Tinha escorregado e, ao que tudo indica, segundo relatos da família que estava em contato com pessoas no parque, que trabalham no parque, né, ela estaria sozinha no momento dessa queda, né? Segundo informações, portanto, do parque, há familiares da brasileira, a Juliana, né, teria entrado em desespero quando ela foi deixada sozinha. E aí ela não sabia o que fazer, não sabia para onde ir. E quando o guia voltou ao ponto que ele a deixou, né, porque viu que ela estava demorando muito a reencontrar o grupo, foi então que ele percebeu que ela tinha caído, que ela não estava mais ali. Mas as informações, né, a irmã dela assumiu um papel de protagonista nas redes sociais, criou um perfil, ficou atualizando o tempo inteiro os brasileiros, a imprensa, ficou também conversando com a comunidade internacional. Ela fez muito esse papel de fazer esse contato com o pessoal do parque. E segundo ela postou nas redes sociais, teria acontecido isso, né? Ela estaria em um grupo aí de mais 5 pessoas e um guia, ficou cansada, pediu para sentar, para descansar um pouco, não estava aguentando seguir. O guia seguiu com os demais turistas e ela ficou sozinha. E aí nisso, segundo relatos do pessoal do parque e a família, né? Ela ficou desesperada por estar ali sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, acabou escorregando e caiu. E aconteceu, portanto, né? Culminou em toda essa tragédia que a gente está acompanhando. A imagem que mais me chamou a atenção até agora, né, foi aquela que é um drone ali, que mostra ela ainda se movimentando ali, de luvas brancas, essa imagem que a gente está mostrando. Ela depois esfrega as mãos ali, aparentemente com frio, a gente não sabe, estava se movimentando. Olha lá, tá vendo? Ela mexe as mãos ali e fica. Foi, infelizmente, um caso trágico de uma brasileira que está recebendo, inclusive, apoio até do próprio Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil. O pai dela, né, o pai da brasileira Juliana Marins, ele está a caminho da Indonésia. Ao que tudo indica, ainda sem saber o que aconteceu. Manuel Marins havia viajado para acompanhar as operações de busca. Claro, obviamente, que ele estava ali na esperança, né, de ainda encontrar a filha dele com vida e que os resgatistas conseguissem encontrá-la com vida e assim voltar com a filha de volta para casa, filha tão jovem de 26 anos, Síria. E ele
gravou, E inclusive. deixou um vídeo, né? Deixou um vídeo. Antes de embarcar, André, ele fez questão de gravar um vídeo, porque assim como a outra filha dele, né, que ficou, a Marina, que ficou atualizando as redes sociais, que criou esse perfil, o pai também começou a se engajar nas redes sociais, né, para movimentar, para acionar autoridades. Então ele gravou um vídeo antes de conseguir embarcar para a Indonésia. A gente tem esse vídeo, vamos colocar para a gente assistir. Gente, graças a Deus, nós estamos embarcando agora para Bali, né? Estamos já prestes a entrar no avião. São praticamente 10 horas de voo até lá. Graças a Deus, as coisas estão acontecendo. Porque eu sempre continuo orando pela Juliana, pelo resgate dela. Ela esteja bem e possa voltar conosco para o Brasil. Bem, só isso da hora. A hora para o Juliano. Obrigado por ter. E várias autoridades brasileiras se manifestaram por meio das redes sociais. A ministra dos Direitos Humanos postou uma mensagem no X. Vamos ver o post, portanto, de Macaé Evaristo, ela dizendo aí, se solidarizando também com a família, né? Ela diz o seguinte: solidarizamos profundamente com a família e amigos de Juliana Marins, uma jovem aventureira que lutou pelos seus sonhos e resistiu bravamente. Devemos transformar o luto em luta para que nenhuma mulher seja abandonada e para que não transformem nossos sonhos em culpa, portanto, o post da Macaé, André. Pois é, a Duda, deputada federal, Duda Salabert, do PDT, também usou a plataforma para se manifestar e disse que tristeza, e ao mesmo tempo revolta por tamanha negligência e descaso com a vida de uma jovem. Minha total solidariedade aos familiares e amigos da Juliana Marins. Hoje estou de luto e o Brasil está de luto, disse Duda Salabert, deputada federal do PDT. Pois é, quem também se manifestou por meio das redes sociais foi o deputado federal do PT, Reginaldo Lopes. Vamos ver, olha só, ele disse muito triste com a notícia da morte de Juliana Marins, jovem brasileira que sofreu um grave acidente em uma trilha na Indonésia. Me solidarizo com a família e com todos que acompanharam com esperança os esforços de resgate. Que ela seja acolhida na luz. Mensagem, portanto, do deputado Reginaldo Lopes. A gente separou algumas dessas mensagens para trazer aqui para vocês, mas durante todo o dia, né, depois do anúncio da morte de Juliana, inúmeras autoridades se manifestaram, fizeram posts, prestaram mensagens aí de carinho, de se solidarizando, né, com a família da Juliana, André. Uma notícia muito triste realmente que a gente traz para você. Vou convidar para entrar aqui na conversa com a gente a nossa colega Ana Paula Ramos. Ô Ana, boa noite para você. Aí em Brasília também teve muita repercussão aí, muita gente comentando sobre a morte da brasileira na Indonésia, né? Boa noite, André, Síria, Larissa, uma ótima noite a todos que nos acompanham. O presidente Lula postou em suas redes sociais, nesta terça-feira, uma mensagem manifestando solidariedade à família da brasileira, a Juliana Marins, que caiu de um penhasco durante uma trilha lá na Indonésia. O presidente também garantiu os serviços consulares e apoio diplomático para a família. Mais cedo, o Ministério de Relações Exteriores também divulgou uma nota lamentando a morte da brasileira e detalhando como é que foram essas operações de resgate. Diz que a Embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais no mais alto nível e vinha acompanhando os trabalhos desde sexta-feira, quando foi informada da queda. A Embaixada também, segundo o Itamaraty, as condições meteorológicas e geográficas do local impediram o resgate de Juliana. Volto com vocês. Pois é, e você que está aí nos acompanhando, teria coragem de fazer, né, uma caminhada como essa, João? Será que a gente faz uma enquete aqui com o pessoal? Vamos perguntar para quem está acompanhando com a gente aqui se teria coragem de fazer uma caminhada como essa, porque não é fácil, não. Exige preparo, não é para qualquer um. As pessoas muitas vezes acham que pagou, passou, não é assim não. A pessoa, para chegar ao ponto de fazer uma viagem dessa, que já não é fácil, você chegar na Indonésia,
A língua é diferente. O inglês você se vira ali. Hoje em dia tem muito tradutor, muita coisa, tem guia, Aplicativos que ajudam, aplicativo que ajuda. Esse é um dos passos que é muito difícil. No entanto, para você chegar até um local desse, naturalmente, você tem que ter um preparo físico, coisa que ela tinha. Segundo a irmã, era atleta. Segundo a irmã dela, era atleta. Ela fazia exercícios constantemente, estava sempre pedalando, sempre viajando, sabia muito bem o que estava fazendo. No entanto, acabou sofrendo esse acidente, que, infelizmente, acaba ocorrendo, de acordo com pessoas que são especialistas, por imperícia. Em alguns momentos até por negligência. A família dela está exigindo uma reparação, está exigindo uma explicação dos guias. Afinal, esse é um parque, né, muito importante ali na região, que recebe turistas do mundo inteiro e que não entram aí de graça, não. É preciso pagar quantias, às vezes, altas para você ter acesso a esse local e mais, para você ter um guia, uma pessoa que conhece a região, sabe andar por ali, conhece os riscos, porque você pega em qualquer lugar. Hoje em dia é tão comum essas caminhadas, vamos fazer uma trilha aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Minas Gerais, que tem tantas trilhas, a terra das trilhas, mas você andar numa cachoeira também, precisa saber o que você está fazendo, porque além do risco, né, de escorregar, se machucar, cair, existe o risco de uma tromba d'água, como se diz, o rio encher de uma hora para outra. A gente sempre ouve falar sobre isso na região da Serra do Cipó, por exemplo, onde acampa muita gente que vem do outro lado do país para conhecer a Serra do Cipó, que fica aqui em Minas Gerais, de onde a gente fala, e que muitas vezes é surpreendido ali por momentos muito difíceis, ali estão acampados. Agora, você imagina num lugar desse que é completamente terreno, completamente diferente, um solo, à beira de um vulcão, onde a temperatura durante o dia é muito alta, à noite cai ao ponto de deixar todo mundo ali morrendo de frio, ou seja, é muito perigoso. E a gente sempre pergunta se as pessoas têm coragem de fazer isso. Agora, o fato é que agora o trabalho daqui para frente, né, Síria, vai ser para conseguir, as informações, claro, vão chegando aos poucos, para conseguir retirar o corpo dela do local, trazer até um local seguro onde ele possa ser transportado, e aí a família naturalmente lutar junto ao governo brasileiro para tentar trazer o corpo dela de volta, que já é um outro trabalho muito grande. A gente vê quando acontece esse tipo de coisa com brasileiros fora do país, a gente vê o tanto que é difícil trazer o corpo de volta para a terra natal da pessoa, né, Síria? Pois é, André, você falou muito bem dessa questão das trilhas, né? Porque aqui em Minas Gerais a gente tem muito esse turismo de aventura também. Serra do Cipó é uma região muito montanhosa, né? Então, o turismo nessa área, ele é um turismo muito procurado. Eu já participei de algumas trilhas menores aqui em Minas e as trilhas são sinalizadas, né? Tem toda uma sinalização, ou tem um pedaço de tecido de uma cor específica, vermelha, amarela, né? Para indicar ali para o turista, para quem está participando dessa trilha, que é um momento tenso, que é um local de perigo, que deve se redobrar a atenção. E o guia também, sempre atento, sempre explicando, né, para redobrar o cuidado ali, para passar com calma, para olhar bem para o chão, para deixar o celular de lado nesse momento também, porque a gente nesses momentos de trilha, você quer fazer registros da natureza, da paisagem e tudo mais, ainda mais ali nesse caso de Bali, né, de onde ela estava na Indonésia, próxima a Bali. Então, tem toda essa orientação, tem alguns roteiros, inclusive, que eles mandam pelo celular, tem aplicativos com orientações antes de sair para fazer determinadas trilhas, né? Sobre o tempo que se vai gastar para fazer trilha, orientações de uma alimentação leve, do que levar quando não é oferecido um kit ali, quando você vai fazer uma trilha, alguns lugares já oferecem um kit, né? Com água, com boné, com algum tipo de alimento específico, né? Uma alimentação leve. Quando não oferece, também traz essa orientação do que você deve levar ali, se é proteção solar,
celular, se é um boné, né, se é uma roupa térmica, não é o caso aqui de Minas, mas acredito que seja o caso, né, nesse aí da Juliana, nesse passeio que ela foi fazer, mas sempre com orientação, né, inclusive com o tipo de sapato que se deve usar, o tipo de tênis, né, alguns sapatos não é possível, né, alguns modelos de tênis que são mais escorregadios, não tem tanta aderência, então sempre tem essa orientação. Então toda essa questão do turismo envolve orientação, envolve informação e segurança, né? E pelo que a gente sempre lê, sempre sabe, é um turismo muito frequente nesse lugar, um local muito buscado por turistas, inclusive brasileiros, e que está deixando a desejar, ao menos é o que se chega aqui para a gente nessa questão de segurança. Hoje mesmo, a irmã da Juliana informou pelas redes sociais que o parque não o parque, mas esse espaço ali, local da trilha, só foi fechado para os demais turistas hoje, né? Então, desde de sábado aconteceu o fato, e o parque continuou funcionando, e esse espaço, esse local do acidente com a Juliana também, os turistas estavam passando por ali no mesmo local onde ela teria escorregado, né, onde aconteceu o acidente com ela. Então não foi demarcado nem esse espaço. Então essa é uma questão que tem que ser com certeza discutida, né, André? Um lugar onde tem tantos turistas, tantas pessoas buscam conhecer pela beleza. Isso é sonho, gente. É sonho de muita gente ir conhecer, fazer uma foto, né? Então aí a pessoa vai e se decepciona. Chega lá, não tem toda essa estrutura de informação, não tem uma segurança adequada. É uma pena e é triste essa realidade. Exatamente, Cira. Inclusive, a gente tem aqui no nosso portal tempo.com.br, você que está aí acompanhando a gente, é a reportagem mais acessada hoje durante o dia sobre a morte, infelizmente, da Juliana Marins. A gente está mostrando aí para você que é a mais acessada de hoje. Ao longo de todo o dia, as pessoas buscaram informações na esperança de que ela fosse ainda resgatada com vida. A gente tem vários desdobramentos nessa reportagem sobre o que pode ter acontecido e sobre detalhes. Por exemplo, eu vou ler aqui, ó. A gente começa falando aqui que Lula lamenta a morte da brasileira Juliana Marins na Indonésia. Entenda o caso, a reportagem está muito completa e a gente mantém a informação aqui no site também de que o corpo ainda não foi retirado do Monte Rinjani e que, um detalhe aqui, ó, uma sequência de erros pode ter levado à morte da brasileira na Indonésia, que especialistas apontam uma série de erros durante todo o processo. Vou ler para vocês aqui um trecho da reportagem enquanto a gente acompanha as imagens ali. Especialistas apontam uma série de erros durante todo o processo, desde os procedimentos na trilha até o resgate. A gente tem aqui uma reportagem aqui que traz todos esses detalhes. A tragédia envolvendo a brasileira Juliana Marins, de 26 anos, se transformou por óbvio no tema principal nos grupos de montanhistas brasileiros, desde que a publicitária de Niterói, no Rio de Janeiro, desapareceu na trilha do vulcão Rinjani. Gente, 3.726 metros de altitude, isso na Indonésia, na sexta-feira, dia 20. Embora ainda não haja informações suficientes para analisar o quadro completo, exatamente o que pode ter acontecido, especialistas ouvidos, né, pelas equipes de jornalismo e por nossas equipes todos, dizem que todo o processo, a começar pelo fato de ela ter sido supostamente deixada para trás por um grupo que pretendia passar 2 dias e 1 noite numa trilha, já pode ter sido aí uma das principais causas desse trágico acidente que aconteceu com a Juliana. Portanto, está aqui na capa do nosso portal também, ao longo de todo o dia, a reportagem mais acessada aqui, as pessoas com muita esperança, e nós aqui da nossa redação, pode ter certeza também, estávamos torcendo para que ela fosse recuperada e voltasse para casa para poder contar esse caso, o que foi que aconteceu, mas infelizmente não é essa notícia
que a gente traz, né, Síria? Pois é, André. Inclusive, a gente falava dessa questão dos cuidados básicos, né? E essa reportagem aqui do Tempo fala exatamente sobre essa questão. Outro ponto dessa reportagem, né? Um especialista ouvido aqui pela equipe, ele falou desse kit que a gente falava agora há pouco, né? O kit mínimo de emergência nesse caso, ele citou exatamente isso, ó, a manta térmica, no caso dela também um rastreador e agasalho, por exemplo, né? Que seriam itens mínimos aí para compor esse kit, para trazer essa segurança para Juliana e para quem, né? Para as pessoas que fazem esse tipo de trilha.